Álvaro, eu queria aproveitar, né? Hoje saiu um dado bastante esperado pelo mercado, o PIB aí do quarto trimestre do Brasil subiu 0,5%, ante uma queda ali de 0,1%, né, do terceiro trimestre, sendo que o consenso já projetava uma alta menor, até de 0,2%. Eu queria entender um pouquinho, né, a sua avaliação sobre esses dados do PIB, e o possível contexto, impacto aí dessa guerra também no leste da Europa. Em relação aqui para nós, a gente estava falando muito em relação às commodities, o quanto isso pode impactar em relação à inflação, mas trazer aí a sua visão em relação a esses indicadores primeiro para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá, Paula, olha só, na verdade a informação é uma informação já velha, né? Porque aconteceu tanta coisa do final de dezembro para cá que essa informação é velha. Mas se a gente voltar um pouco mais atrás, quer dizer, na verdade, a base de comparação também é muito fraca. Quer dizer, comparar 2021 com 2020, ou indo ainda mais atrás, quer dizer, o Brasil, desde 2014, vem produzindo ou PIBs negativos, como foi em 2015 e 2016, ou PIBs muito baixos, de 1, qualquer coisa. Então, comparado com 2020, realmente temos uma boa alta de 4,6%, pouco acima do que era esperado, na verdade veio na margem, estava se falando a mediana de 4,5%, veio com uma situação algo inesperada para o lado positivo no PIB agrícola, que no trimestre, no quarto trimestre, subiu 5,8%, e isso tudo trouxe uma conotação de que a gente cresceu realmente em V, tivemos um PIB de quase 4% negativo em 2020, agora em 2021 a gente cresce 4,5%, dá uma sensação muito melhor e acho que o governo até está certo em tentar veicular uma vertente positiva. Mas, como eu disse, é meio que dirigir olhando pelo retrovisor, né? Na verdade, a gente tem que olhar muito para frente. 2021 não era tanto o problema estava nas expectativas para 2022, com o mercado operando ali próximo da estagnação, próximo do zero, ou um pouco diferente disso, para pior ou para melhor. Agora até se espera um pouco para melhor, mas se a gente está falando de 0,5% negativo ou 0,5% positivo, continua sendo muito ruim, né, de qualquer forma. A gente tem um crescimento de 4,6% em 2021 e, novamente, a gente voltar para os pibinhos, como se falava nos anos passados, para os pibinhos do final da década de 2010, e isso traz uma conotação bastante negativa. Bom, a gente falou de guerra, a gente tem que falar ainda de alguns efeitos de Omicron, a gente tem que falar de efeito de quebra de safra, que agora não só secas e enchentes, mas temos o problema do fertilizante. A ministra Tereza Cristina fala que teríamos estoque de passagem até o mês de outubro. Os segmentos ligados ao setor agrícola dizem que vai no máximo para os próximos 3 meses, e isso então teria problema para a safra de verão, que começa a ser plantada em setembro, enfim. Então a gente tem um quadro complicado na agricultura. O segmento de PIB de serviços também deu uma fraquejada no quarto trimestre, e o setor industrial, esse caiu forte no quarto trimestre, 1,2% negativo. Então, a gente tem um quadro complicado. E esse quadro complica mais ainda com uma inflação que ainda é ascendente. Tivemos modificações de previsão nos últimos dias de inflação para o ano de 2022. Já se fala, francamente, inflação próxima de 6%. Isso é novamente fora do teto da meta de inflação do Banco Central.
teria que mandar cartinha de novo para o Conselho Monetário Nacional explicando por que ficou fora, e um quadro muito complicado de guerra como um todo. Quer dizer, inflação alta, taxa de juros em alta, depõe contra o PIB, né? É o antídoto para crescimento do PIB. E, certamente, a guerra traz problemas de desabastecimento, traz problemas dos corredores de importação e de exportação, que certamente complica o quadro todo. Se eu pudesse tirar alguma coisa de mais positivo nisso tudo, é que com a Rússia isolada, né, na comunidade internacional como um todo, certamente o Brasil, com a população que tem, com a situação de agrícola que tem e tal, poderia ser um bom hospedeiro de capitais que sairiam de alguns países emergentes mais vulneráveis e poderiam vir para o Brasil. Mas eu lembro que para a gente ter esse apelo, nós teríamos certamente que fazer reformas, coisas que no ano de 2022 certamente não vamos ter, fazer reformas, fazer privatizações, liberar novas concessões, ter um marco regulatório em diferentes setores que atraiam os investimentos. Então, isso tudo fica muito difícil de acontecer no ano de 2022, com uma eleição, com um governo que ainda certamente vai fazer medidas populistas. Então, é um quadro complicado para a gente assimilar no ano de 2022, Paulo.